Beleza, vamos lá. Bom, começando hoje com a primeira estratégia. Eu quero falar um pouquinho da estratégia da Raia. Então todo mundo sabe, hoje a Raia é o maior e-commerce ou a maior venda digital, que não é só um e-commerce, mas a maior venda digital de farmácias do mundo. E o que a Raia tem de diferente, o que ela vem fazendo de diferente nos últimos 5 anos, que fez ela sair de uma participação irrisória de 2% que ela tinha de market share de digital nas vendas delas para 26, 27, se eu não me engano, que ela liberou agora. Então existe uma estratégia por trás muito clara, e essa estratégia é legal dizer para vocês que ela não é uma estratégia baseada apenas em preço, em aplicativo bom, em sistema bom, em outras coisas, mas tem uma estratégia de negócio que moldou tudo isso. Primeiro, por que é importante a gente trabalhar hoje a parte de fidelidade? Então, por que ela tem que trazer esse cliente para o parque dela? Qual a estratégia que ela usa para fidelizar esse cliente? Então, ela fez um enfoque muito grande no que eu irei focar 100% dos meus esforços, ou muitos por cento dos meus esforços, no aplicativo. Qual é a vantagem hoje de se focar em aplicativo? Todo mundo fala, pô, mas o aplicativo, o site não faz a mesma coisa, o site é online, o cliente não precisa baixar, não vai ocupar o espaço dele. O que isso tem de diferente? Qual é a grande vantagem que a gente tem para isso? Isso é que a gente vai decorrer aqui nessa primeiro ponto. Outro ponto que ela conseguiu com essa estratégia que a gente vai abrir aqui é diminuir o custo de aquisição de cliente. Por quê? Hoje, um dos custos mais caros que tem, e só tende a aumentar, que agora o imposto ano que vem dobra, para captação, o Meta, Facebook e Google, todos irão repassar esses impostos para os clientes, coisas que eles não faziam antes. Agora a gente vai ter um custo, um CAC maior. E vou mostrar também qual que é uma estratégia para tentar diminuir esse CAC, né? Evitar diminuir esse CAC. E uma terceira parte, que é a parte de como ela conseguiu, através do dígito, melhorar a margem. Opa, mas aí temos um problema. Todo mundo fala assim, o digital tem que vender barato, só é o mais barato, não tem margem, né? Como é que isso faz para que eu aumente a margem geral da rede com mais vendas no digital? Então isso é uma estratégia bem diferente, né? E é isso que a gente estudou para fazer um case e mostrar como ela vem fazendo, o que ela pensa e trazer para vocês, para o nosso cliente, para todo mundo, porque é uma orientação do que fazer nos próximos anos, que é uma estratégia que para o mundo da farmácia deu muito certo. Vamos lá, próximo. Deixa eu pegar uma água aqui que já está. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que olhar é para esses gráficos. Então, a gente mostra ali que, por exemplo, a participação dela nos canais digitais hoje já está em 26%. 26% numa empresa que fatura vários bis é muitos bis, que dá 3 bilhões. Então é um absurdo se a gente for olhar o tanto que movimenta somente o canal do digital. Mas será que o canal do digital é aquela empresa igual o e-commerce clássico, igual aqueles que a gente vê que tem um CD, faz uma entrega, tem o site, capta lá no Google, etc? Não. Esse e-commerce clássico morreu. Isso serve para alguns segmentos ou para quem está nichado em alguma coisa. Quando a gente fala de farmácia, é um segmento que compõe várias estratégias, porque muda muito o que o cliente busca. Será que o cliente está só buscando preço? Está só buscando uma oportunidade? Eu sempre falo, né? Se você vai comprar uma TV, você pesquisa em tudo quanto é lugar, porque compra uma TV na vida durante, sei lá, 5, 10 anos. Agora, se está com dor de cabeça, você vai esperar? Você não vai pesquisar tanto. Você vai olhar naquele que está mais perto de você, mais rápido, mais hábil. E essa estratégia, podemos dizer que é uma estratégia que a Raia fez. Legal falar da Raia porque ela abre os números, né? E a gente mostra o porquê. Então, primeiro entendendo um pouquinho, isso aqui está lá no RI dela, todo mundo consegue acessar e abrir, é um dado público, a gente pode mostrar, né? Então a gente mostra um mix de canal. E aqui tem um mix de canal que não é compatível com quase ninguém no mercado hoje, se a gente comparar com os outros players. Porque todos os outros são mais equilibrados. A Raia não. Quando a gente olha os mix de canais digitais dela, a gente olha que ela tem uma penetração de aplicativo de 81%. E daí eu pergunto para vocês, pô, 81% é muita coisa. Se ela vende 3 bilhões, ela está falando ali que 2 bilhões e pouco são faturados pelo aplicativo. Qual é a vantagem disso? Qual é o ganho que ela traz disso? E daí no gráfico do lado que a gente fala, por exemplo, em entregas de até 60 minutos, nessas entregas a gente, um mix de entregas, né, e ela pontua ali de 60 minutos,
entrega, qual que é aquela coisa mais importante que a farmácia tem. Então as respostas nesses dois gráficos você vê como hoje o maior player, ele consegue trabalhar e ele dá essas respostas para a gente. Por quê? Ele está falando assim, que no CR ali, que é o compra e retire, ele está fazendo 69% de compra e retire. Isso também é um número extremamente alto. E aqui tem duas explicações. Mas, fora isso, a gente está falando que 22% são entregas de até 1 hora. Ou seja, entrega rápida, entrega regional. Então, aquele e-commerce de farmácia que surgiu lá no começo, com alguns grandes players que apareciam em todos os canais, né, de TV fechada, Sport TV, etc. Esse é um mercado muito difícil de você participar dele, competir, porque esse cara aí ele não consegue fazer essa entrega rápida. Ele não tem capilaridade para estar em vários locais e fazer entrega rápida como a Raia faz. E o que o cliente busca nem sempre é o melhor preço. Ele vai buscar a disponibilidade e a entrega rápida para você. Então, o que a gente mostra nessa estratégia da Raia? O que ela mostra para nós? Primeiro, uma fidelização extrema em cima do aplicativo. E depois, ela faz uma estratégia de compra e retire, quase 70%, e os outros 30% ali é de entrega, de delivery para sua casa. Contando que Super Apps ainda é 6%, e a gente está falando aqui de iFood, basicamente, e os outros canais são basicamente irrisórios ali, ó. 6% de mobile site, desktop 5%, é muito pouco, né? Comparado com o app. E aí que a gente vai dizer assim, mas qual a grande... E tem uma coisa que é legal aqui, muita gente me pergunta assim, mas televendas não serve para mais nada. Se a gente olha ali, ó, call center, menos de 1% do mix. É pequeno o tamanho da Raia, mas 1% da Raia de 3 bi é 30 milhões. Então, se pegar 30 milhões de vendas de call center por telefone já é alguma coisa. Mas o que a gente vê nos nossos clientes? Que em alguns locais, principalmente no Nordeste, eles têm uma penetração muito maior de televendas, até por uma dificuldade de acesso e por uma cultura à tecnologia. Então, a gente vê que é um canal que ainda funciona muito bem lá para cima, né? E eu descrevo isso até no meu livro ali, contando essa estratégia de televendas, como que ela funciona, para quem que ela serve e qual o público, e alguns dados públicos de qual percentual que isso é impactando em algumas redes. Por exemplo, a que eu usei ali era da PagMenos, que ela tem uma penetração de mais de 10% em televendas, o que é bastante, né? Então, falando aqui um pouquinho, a gente vê essa alavancagem, mas vamos abrir essa estratégia agora, vamos entender, né, o que está por trás disso. Então, por que fidelizar? Fidelizar é a grande importância, porque quando a gente fideliza, a gente consegue dar de graça para o cliente, ou ele aceita o nosso aplicativo, baixa o nosso aplicativo, um ativo muito importante nos momentos atuais. Todo mundo hoje briga por atenção. Então você vê, né? Todo mundo tem atenção, TV, mídia, todo mundo, mas o teu celular está toda hora ali pipocando. Pipocando no quê? No push. Então a grande arma para frente é o push. E qual que é a grande sacada de você fidelizar, ajudar, entregar o aplicativo para o seu cliente, né? Porque o seu aplicativo, ele vai te dar um push e o push é de graça. Quando você manda o WhatsApp, quem é empresa e faz isso de maneira correta, ele é pago. Quando você manda SMS, ele é pago. Quando você manda e-mail, ele também é pago. Mas quando você manda push, ele não é pago. Então, plataformas modernas e decentes como a nossa, elas têm um push interno onde você pode agendar e fazer várias campanhas ou comunicar o seu cliente várias vezes ao dia de maneira gratuita, sem que você precise pagar por isso. Então, dando um exemplo, tem um cliente nosso que manda lá 350 mil pushes, ou ele tem acesso a 350 mil clientes na mão dele toda vez que ele starta um push na plataforma. Se ele fosse multiplicar 350 mil disparos por um SMS lá de 8 centavos, que é a média de mercado, quanto que isso daria de dinheiro? 20, 30 mil mais ou menos. Então, aqui é uma fidelização que barateia muito o seu custo. O outro ponto importante é qual que é o melhor meio da sua empresa, da sua farmácia, a atingir o cliente. É via um WhatsApp, é via um chat e-commerce, que é bem comum hoje, é via um e-mail, ou é via ele conversar diretamente com você, ele ter você no aplicativo dele, no celular dele, aquele aplicativo. Então, esta comunicação direta é a grande sacada do futuro. Por que isso? Existe uma teoria no mercado que fala assim, nunca construa o seu castelo num pântano alugado. O que isso quer dizer? Vamos supor que hoje toda a sua captação está só no Google.
e o Google muda as regras, como é que você vai captar esse cliente? Se hoje você está no WhatsApp e usa o chat e-commerce para tudo, né? Faço muitas vendas no chat e-commerce, lá o pessoal manda a conversa, beleza. A Meta vai lá e muda a diretriz e fala assim, a partir de hoje, proíbo de vender isso. Ou, a partir de hoje, eu vou cobrar para você fazer isso. Toda a sua base de clientes, todo aquele trabalho que você fez, você perdeu. Quando você tem o seu aplicativo e o seu site próprio, isso não se perde. Porque você vai estar cuidando da sua base, cuidando dos seus clientes e principalmente cuidando do seu aplicativo que está ali para que o seu cliente converse com você diretamente. Porque se ele escolheu abrir o seu aplicativo, é muito. Ele já tem uma fidelidade, ele já gosta de você, senão ele não vai baixar. Então ele já tem um efeito de baixar. E como que a Raya fez para que as pessoas baixassem o aplicativo dela mais vezes? Né? Isso é um ponto que a gente vai chegar aqui daqui a pouco. E tem uma outra sacada futura aqui também, quando a gente fala de fidelização e comunicação, que é o quê? Hoje todo mundo sabe, a gente é monitorado o tempo inteiro por tudo. Mas a gente tem a localização. E a localização dentro dos aplicativos faz com que você personalize cada vez mais a experiência para aquele local de consumo. Então, se eu estou num bairro aqui e eu posso trazer promoções, ou campanhas, ou banners, ou o que for, focado naquela parte ou naquele lugar que eu estou. Então, porque eu estou aqui hoje em Curitiba, começou a chover. Eu posso colocar um frete grátis ali na chuva, porque em vez de eu ir até a loja, o meu cliente pode ter uma entrega grátis ali na chuva. O que isso facilita? Se eu não tiver essa localização, né, a gente não consegue saber onde o cliente está e não consegue fazer isso. Então, isso dá para dividir para mandar push, para várias coisas. Então, por isso, ter o aplicativo também é importante. Hoje, quando acessa a internet, pode ver lá que às vezes o navegador, ele pede, habilita a sua localização, coloca lá e tudo mais. O que isso faz? Isso faz com que você está passando onde você está para ele personalizar a sua pesquisa, né? Ou facilitar a sua pesquisa. E quando a gente põe no nosso aplicativo, a gente também pode trabalhar para personalizar isso. Então, uma coisa que é bem comum no mundo farma, principalmente lá no Norte e Nordeste, cada estado tem uns impostos diferentes do outro. E isso dá uma diferença de preço gritante para alguns itens. Se eu sei onde o cara está, se o cliente está, eu consigo mudar essa precificação para que ele possa fazer. Então, isso é uma das coisas que a nossa plataforma faz, os nossos clientes lá, que é a Permanente. Quando você entra, né, no site da farmácia Permanente, a primeira pergunta é: que estado você está? Ele já é de maneira mais global, mas você consegue personalizar listas de preço para cada estado. Ah, Gabriel, mas eu poderia descer essa lista de preço para cidade, para regional, para área, para raio? Com certeza, porque uma coisa pode ser amarrada com a outra. É só essa combinação. Para isso que é legal que você tenha também, como a gente fala, uma plataforma que pense ou entenda como o mundo das farmácias trabalha. Vamos para o próximo ponto. Quando a gente fala de CAC. Então, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto custa trazer um cliente, né, do mundo virtual, até do mundo físico, principalmente do mundo virtual, para comprar dentro da minha plataforma, do meu aplicativo. Né? Então vamos lá, primeiro ponto. Hoje, até quando você já é conhecido, você paga. Então aqui é um exemplo. Hoje, se você for no Google e colocar lá Farmácia Raya, por exemplo, seguindo a lógica da Raya aqui, ele trouxe um resultado patrocinado. Ou seja, para a Raya aparecer em primeiro, ele tem que pagar por isso. Ela paga ali num leilão esse para aparecer. Então, como que ela vai diminuir o custo dela dando mais aplicativos? Porque se ela fomenta somente o site e não o aplicativo, toda vez que o cliente for pesquisar, ele não vai entrar certinho, www, nem sei como é que é, se é droga raia ou só raia hoje, .com.br. Não, ele vai jogar no Google, porque é bem mais fácil, põe no navegador da coisa. O que o Google faz com isso? Manda para a página dele, pesquisa, e para ele ficar sempre relevante e aparecer em primeiro, ele vai trazer ali, né? Você vai ter que pagar por isso. Então, quem olha lá as plataformas, olha o Google Analytics da vida, que você mede isso em campanhas, tem um dinheiro que tem que colocar meio que por obrigação ali, para que você sempre esteja em primeiro. Porque senão, vamos supor que Drogaria São Paulo coloque ali, compre a palavra da Raya, a hora que você procura da Raya São Paulo, o cara clica, nem percebe, e está no outro site, está experimentando uma outra oportunidade. Então, você focar no aplicativo, que é o primeiro ponto que a Raya trabalha, é importante para quê? Diminuir o CAC direto.
Um outro ponto é o Google Shopping. Então aqui também é a mesma coisa. Eu coloquei Fralda Needs, né, que é aquela marca própria deles lá. Eles tiveram que estar no Google Shopping. Por quê? Para aparecer ali, ó, porque senão esse produto não some. E tem um da Shein ali, ó, sei lá o que é essa Shopee ali embaixo, que comprou e está revendendo. Ou seja, o cara vai falar assim, mas eles compram os produtos de marca própria e revende? Pior que isso é bem normal, assim. Quando se fazem campanha, alguma coisa, tem cliente nosso lá que tinha um lencinho dele, só fazia a campanha, depois da campanha estava no Mercado Livre lá, um monte de pacote para vender. E competia com você mesmo, ou seja, isso faz até estragar a tua marca perante ao mercado e perante ao cliente. Porque ele fala, mas não é a marca lá específica desse caso aqui da Raia? E nesse caso não, eles estão revendendo. Então ele tem que gastar um dinheiro aqui para ele também trazer um link dele. Então ele traz Drogazil, Droga Raia, tudo links dele, mas ele paga para estar no Google Shopping. Então, ele tem que patrocinar, ele tem que colocar para que o cliente, quando pesquisa sobre fralda ou sobre needs, tragam esse produto específico dele. E uma coisa que a gente falou, e todo mundo que hoje trabalha com e-commerce e capta cliente, né, via o digital, via Google, Facebook, Instagram, Meta, etc., a Meta e o Google anunciaram que vão repassar os impostos na fonte já a partir do ano que vem, como um começo dessa reforma tributária para eles já começarem a enquadrar. O que isso significa? O da Meta, né, Instagram e Facebook, é 12% a mais. Então, se você pagava R$1 lá no teu lead, ele vai virar R$1,12 a partir do 1º de janeiro. Então isso daí já começa. O que isso vai fazer? Vai inflacionar cada vez mais esse custo de aquisição e esse custo de lead. Fora que dentro do Google e dentro da Meta, a gente compete ano que vem com 2 eventos gigantescos. Um primeiro, um evento da Copa do Mundo, então terá muita promoção focados na Copa, então isso vai fazer também com que a atenção ali se torne mais cara. E você também vai ter um outro evento que daí tem muito dinheiro e é um dinheiro nosso, que dá muita raiva de ver eles gastando com isso, mas que é a eleição. Então vocês sabem que hoje a eleição praticamente quem financia é a gente e foi aprovado lá bilhões e vai ser gasto em propaganda para você votar numa pessoa que você nem gosta. Mas vai estar lá. E tudo isso vai fazer com que? Com que o teu custo de aquisição aumente. E aumente bastante. Vamos para um próximo ponto. E agora, para mim, a estratégia mais sensacional e mais corajosa que eles tiveram quando a gente fala da Raia, né? Olhando assim, por que eu digo corajosa? Trabalho para o segmento Pharma já desde 2016, então já trabalhei direto com donos, executivos e tudo mais, e a gente sabe quanto é difícil mexer numa coisa que é mais sensível numa farmácia, que é preço. Quando fala de preço e desconto, esse é o ponto mais sensível de todo mundo. Mas se eu mexer, será que eu vou vender? Vai cair minhas vendas? Não vai? O que eu faço? E eles tiveram uma sacada aqui para mim, que foi genial, e fez essa mudança, essa alavancagem que eles tiveram nos últimos 3, 4 anos, quando eles aceitaram e mudaram isso. Então vamos pro primeiro ponto, que é o quê? Toda farmácia, ou quase todas as farmácias, existe um conceito de desconto de balcão, cobertura de oferta. Não sei se vocês já ouviram isso. Chega lá, o atendente está lá, você fala, oi, quanto custa esse medicamento? Ela fala, R$10. Você dá aquela respiradinha, ela fala, eu vou te dar um desconto aqui. Deu o primeiro desconto. Já não é mais 10, virou R$7. Ah, mas tá caro, ali na frente. Então tem mais um desconto, vou chamar o meu gerente aqui para te dar um desconto a mais. Ela vai lá, chama a gerente, o gerente coloca a senha de tal que for e dá mais um desconto. Então, ou seja, aquele atendente, ele deu 2 vezes um desconto para um cliente que muitas vezes nem pediu desconto. Ele só fez um comentário que estava caro. E pior, ele não fez nada em troca. Né? Você não deu um cadastro, você não fez ele baixar o aplicativo, você não está ganhando o push dele para economizar lá na frente, você não está fazendo nenhuma ação para fidelizar ele. Mas tem muitos que hoje têm programa de fidelidade, a farmácia é campeã nisso. Mas o programa de fidelidade, ela vai lá, dá o CPF, e o que é feito com aquilo? Está comunicando, ela está autenticando, ela está finalizando o cadastro, a LGPD é muito chata e ela tem que fazer todo aquele processo para finalizar o cadastro. E está participando disso? Está fazendo isso ou não? Então, qual foi a sacada aqui que a Raia fez? Ela falou assim, vamos acabar agora com o desconto de balcão. Então, acabou. E ela começou a dar desconto somente no app. E qual a grande orientação? Você quer um desconto? Baixa no aplicativo que é mais barato. Qual a vantagem disso? Né?
Volta um pouquinho ali para mim, naqueles 2 slides lá do começo, mais um, tem o verdinho, mais um. Qual a vantagem? Vamos olhar aqui, ó. 26% é na compra digital, ou seja, 26,7% é no preço mais barato. Quando a gente pega, será que é o 26? É, mais ou menos, porque é no aplicativo que é mais barato. Então é dos 81 de 26% da venda total. Aí você tem o melhor preço da rede, ou desconto mais barato, ou aquele preço que o cliente deseja. Quando você olha, e os outros 74 e 73, qualquer coisa ali, o que que faz? Aí que você abre as estratégias agora, para a gente voltar lá, vamos lá de volta, a gente voltar, aqui ó, pronto. Agora a gente consegue ter loja com preços diferentes e maiores. Ou seja, eu estou numa loja, está num bairro nobre de São Paulo, eu posso subir o preço. Porque aquele público é menos perceptível a preço do que, às vezes, num bairro mais popular. Então, é uma estratégia legal para que a gente consiga falar assim, bom, mas eu chego lá, estou acostumado a pagar mais barato, mas está caro, já paguei mais barato. Baixa o aplicativo, compra um aplicativo e faz um compra e retire. Então, esse é um dos principais motivos que mostra por que, que o compra e retire é tão forte, além de ter todo esse download de aplicativo, o que é algo extremamente fora do padrão quando a gente compara com qualquer segmento. E um outro ponto é, qual é o próximo grande passo quando a gente fala de digital, de e-commerce e de tudo mais que tem nesses... o próximo passo que a internet, a tecnologia ela vai dar. É o que a gente chama de personalização. Cada vez mais as coisas vão estar direcionadas, personalizadas para você, ou para o teu perfil, para o teu skill, para você. E você fazendo a pessoa baixar o seu aplicativo, ela está se cadastrando, você está olhando o que ela consome, juntando toda essa lógica e fazendo o quê? Criando dinâmicas de preço exclusivos para você, tanto de entrada e de saída, para que você não perca, né, essa dinâmica e consiga sempre estar fidelizando aquele cliente cada vez mais. E isso é um dos motivos que faz com que ela aumente essa margem geral. Então, quando a gente fala que aumenta a margem geral, e assim, fala assim, mas a Raia teve lá alguém que teve essa ideia e falou, será que é verdade? Quem já viu este conceito aqui, que é um conceito, né, de ancoragem de preço? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, lado direito. Ela coloca um preço na loja que é o preço mais caro, que é o que Starbucks faz. Ela quer que você compre qual daquelas 3 opções? Se a gente olhar na matemática, o de 400 ml é o preço que eu quero ideal. Mas se você for lá e comprar o de 500, pô, tá bom, por R$2 a mais, 100 ml, tá show de bola. Então o que, que ela fez? E essa é a grande estratégia que está de alavancagem aqui, que a gente chama de técnica de ancoragem. Ela pegou um preço mais caro onde ela tem da loja, porque você não tem comparativo, né? Você vai olhar ali na loja, perguntar quanto você já está ali dentro, quanto custa isso, ela vai te dizer X. Ah, mas está caro. O que, que você faz? Ela fala, baixe o aplicativo. Por que baixe o aplicativo e não acesse o site? Porque se você acessa o site, o que, que acontece? O site eu consigo comparar com as outras redes, porque eu vou jogar no Google para achar o site, vou mostrar ali o Google Shopping, compara todo mundo. Ou seja, quando você vai para o aplicativo, não, você está blindando a pessoa de ir para o navegador e procurar em outra marca, em outra rede. Então o que ela fez? Ah, no aplicativo é mais barato. A pessoa, é o aplicativo, então tá bom, mas eu não tenho. Ah, então vamos aqui que eu vou te ensinar a baixar. Ela faz você baixar o aplicativo, ela vai lá, faz você cadastrar, então você cadastrou, já habilita push e tudo mais, localização, para ter todos aqueles dados anteriores que a gente pediu ali, né, que são importantes para outras coisas, e além de tudo ela não dá o melhor preço, você não está comparando com o mercado, que seria a terceira opção, que seria o mais barato lá, você está comparando com aquilo que ela quer vender para você. Então o que ela quer vender ao 17,50, ela vai forçar para isso, tá? Então, essa é a grande técnica de ancoragem de preço. Isso é bem comum hoje no mercado, quando você olha assim, na pipoca, porque pipoca de cinema tem uma lá que é cara e as outras são menorzinhas, e o preço não faz sentido. É porque eles não querem vender a menorzinha para você. Eles só estão ali porque tem um chato que eu quero a menor, porque eu quero pagar mais caro. O problema dele, tá ali, paga. Então, você quer pagar menor, mais caro. Então, essa técnica de ancoragem, que é algo legal para que a gente, né,
para que ela fez para que venda mais, para que melhore a margem dela. Por isso que quando a gente faz uma análise geral, a gente vê que a margem dela, de maneira da rede, melhora. Por quê? Ela tirou aquele conceito de eu estou dando desconto para todo mundo que compra na loja. Porque o atendente, ele vai fazer aquilo que é o mais fácil para ele quer vender. A hora que você chega lá, ele vai te dar todos os descontos possíveis para vender e deu. Ele não vai ficar pensando, será que eu dou, será que eu não dou? Ah, é bom para a empresa ter mais. Ah, não é bom para a empresa. E mesmo colocando isso em premiação, em comissão, em coisas, mesmo assim ele acaba tendo esse amuleto. E aqui você tira o amuleto dele e fala, ó, o preço é esse, está aqui, está ok, é por um estudo, uma dinâmica de localização, preço, local, etc. Mas se você quer algo mais barato, você faz isso aqui porque eu quero algo em troca. E esse algo em troca é o quê? A fidelização, o teu cadastro, o teu push, a tua localização, teu comportamento de consumo, porque isso é importante para entender aonde você vai e é um ativo valioso no futuro, né? Já é no momento, mas cada vez mais no futuro, que é a informação. Então, quando te dão algo de graça, que você não paga, a gente brinca no Instagram, você é o produto, porque o dado que está ali é seu, né? Faz ele para isso. Então, essa é uma estratégia que a gente tem hoje de margem geral, que a gente fazendo esse debriefing de uma estratégia da Raia, que a gente consegue entender por que ela vem alavancando e reinvestindo e crescendo cada vez mais. E daqui a pouco ela vai ter ali, sei lá, 20, 30, 40, já está, né? Quase 30, 40, 50% deste mercado focado em aplicativos. Ou seja, ela tirou a loja do mundo físico e trouxe para o seu bolso. À medida que você for diminuindo os compre e retires e melhorando a velocidade de entrega, ela poderá abrir menos lojas e lojas com melhores dinâmicas de motoboy, de entrega, para ficar cada vez mais rápida essa dinâmica. Então, a longo prazo, ela vai precisar ter menos lojas próximas e mais lojas em lugares estratégicos com mais estoque. Fora outras vantagens. Por exemplo, todo mundo hoje está comprando Monjaro, Zempic, Gov, e é um baita canal de venda isso. O que é uma coisa que a gente, no dia eu estava em São Paulo, a gente viu lá, entendeu? Ela fez o quê? Ela colocou esses medicamentos em algumas lojas, para não ter problema de roubo, furto, e centralizou esses estoques. Ou seja, toda uma loja quer, ela faz um compra e retire ou um delivery, né, uma entrega, e vai para uma loja específica que está mais protegida, mais segura, e não precisa cuidar tanto de segurança espalhada nas 3.000 lojas que ela tem ali, né, por todo o Brasil. Então, são um debriefing de como funciona isso para que ela esteja um próximo passo.